Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2024. E o tema que estudaremos hoje na nossa lição da Escola Sabatina será A Quem Adoramos. O texto base para o nosso estudo encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Nós leremos a partir do verso 6, que na verdade representam as 3 mensagens angélicas, ou as 3 últimas mensagens de advertências enviadas por Deus à humanidade. O texto diz assim: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem-lhe glória, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes de água. Então, outro anjo se seguiu, dizendo em alta voz: Caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua imagem e aceitaram a marca do seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Bem, esse texto é um texto realmente tremendo. Quando olhamos para ele, essa é uma imagem que foi mostrada para João daquilo que seria o último momento da história da humanidade, o último momento, no último capítulo da história da humanidade. João viu tudo dentro da história da humanidade vivendo numa grande polarização. De um lado você encontra aqueles que são fiéis a Deus. Você encontra, de outro lado, aqueles que têm sido enganados pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta. Por um lado, você encontra pessoas que receberam a marca de Deus, o sinal de Deus. Por outro lado, você encontra pessoas que receberam a marca ou o sinal da besta. Já estudamos nas últimas semanas o que tudo isso representa. Entretanto, você deve ter reparado que o tema central que está aqui nesse texto é o tema da adoração. O primeiro anjo, quando ele começa a voar e ele vai trazer as boas novas, o evangelho eterno, para poder anunciar aos habitantes da terra, e veja, e aqui está mencionando que toda nação, toda tribo, toda língua e todo povo terão a oportunidade de poder ouvir essa mesma mensagem, e a mensagem é: temam a Deus, deem-lhe glória, pois chegou a hora em que ele vai julgar a humanidade, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um convite à humanidade para poder adorar a Deus. Adorar a Deus no momento mais extraordinário da história. É adorar a Deus no momento em que, no santuário celestial, Cristo Jesus está terminando a sua obra de juízo. Ele está trabalhando para poder julgar todas as pessoas. Ninguém passará desapercebido diante do Senhor. Todos terão que prestar contas diante dele. E a grande questão no meio disso tudo é: será que todas as pessoas que tiveram o conhecimento necessário, porque a ideia de um anjo é um mensageiro, é claro que isso aqui representa o Senhor Deus falando através dos seus mensageiros a toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Haverá uma geração em que 100% das pessoas terão tido o conhecimento necessário para tomarem a decisão ao lado de Cristo ou contra ele. Talvez essas pessoas não terão a oportunidade de conhecer em pormenores todos os detalhes relacionados ao Evangelho de Cristo, mas o fato é que aquilo que era o básico para que eles pudessem tomar uma decisão a favor ou contra Cristo, eles saberão. E agora, exatamente enquanto o julgamento está acontecendo no céu, o chamado é para que a humanidade possa reconhecê-lo como seu Criador e adorá-lo como tal. Você percebe que na segunda mensagem vem aqui um alerta: Babilônia caiu. Babilônia aqui é um símbolo de todo o sistema religioso que acabou se corrompendo no decorrer do tempo. Nós já estudamos também durante esse trimestre
que a própria igreja cristã, a partir do terceiro, quarto século, começou a permitir que o paganismo se introduzisse dentro dela. Até que finalmente, ali no ano 321, orientados pelo imperador Constantino, alguns teólogos da igreja acabaram literalmente mexendo na estrutura teológica da igreja e criando uma teologia miscigenada entre paganismo e cristianismo. A igreja foi se corrompendo pelo amor ao mundo, bem como ao poder. E isso aconteceu não apenas no período medieval. Hoje em dia você encontra muitas pessoas que, em nome do ganho, em nome do lucro, em nome de não terem uma mensagem impopular, que simplesmente colocam de lado a Bíblia, a palavra de Deus. Quando finalmente as pessoas tomarem decisões que vão colocá-las longe daquilo que é o propósito do Senhor Deus, quando as pessoas estiverem tomando essas decisões de forma clara e evidente, haverá também aqui um chamado dizendo, olha, caiu a grande Babilônia. Nós sabemos que no momento em que o decreto dominical for estabelecido, e então agora a distinção entre o sábado e o domingo for colocada de forma clara diante das pessoas, então todos terão que tomar uma decisão. Nessa altura, todo o sistema apostatado de cristianismo religioso do mundo vai ser identificado pelos fiéis de Deus como sendo a Babilônia que caiu. E ainda vem uma terceira mensagem, que aquele que adorar, ou aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, ou aceitarem a sua marca na testa e na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, derramado sem mistura na taça da ira de Deus. A terceira mensagem vai trabalhar a ideia de que Deus não é a única opção em termos de adoração. Existe outra. A outra opção é o inimigo de Deus. Adorar ao inimigo de Deus é, sem sombra de dúvida, adorar adorar a besta e a sua imagem é adorar o inimigo de Deus. Qualquer falsificação em termos de adoração relacionado, que deveria estar sendo direcionado ao Criador, é considerado como alta traição ao reino de Deus. E a grande questão é que o inimigo estará tentando trabalhar para poder roubar de Deus a adoração que lhe pertence. Só Deus é o Criador. E aqueles que adorarem a besta, seja por livre e espontânea vontade, ou pela pressão, como resultado da pressão que receberão por conta do processo de perseguição que estará acontecendo, receberão o castigo que virá da parte do Senhor Deus. Nessa perspectiva, você percebe que a última grande crise, ela gira em torno especificamente da questão da adoração. Não há como ficar ficar neutro no meio dessa grande questão. Pastor, na hora que isso tudo estiver acontecendo, eu vou me posicionar. Bom, para a gente poder se posicionar firme ao lado de Deus no momento da maior crise, nós temos que hoje, nas pequenas coisas da vida, também sermos fiéis ao Senhor. Sermos fiéis ao Senhor quando os princípios apregoados pela Bíblia, a palavra de Deus, são colocados em xeque. Quando boa parte das pessoas dizem que não tem absolutamente nenhum problema se viver um cristianismo onde alguns princípios são colocados de lado. Gente que hoje em dia diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Se a Bíblia fosse escrita hoje em dia, muito do que está nela não estaria, porque são fruto da cultura, do tempo em que eles se encontravam, fazendo com que a própria presença e a autoridade do Espírito Santo, que foi quem inspirou os profetas, seja colocada também em segunda mão, porque se o Espírito Santo permitiu que coisas que não são relevantes para a nossa história fossem colocadas na Bíblia, então nós temos um problema sério. Temos um problema sério em relação à Bíblia ser realmente inspirada por Deus. É numa época como essa, numa época em que tem se procurado em todos os lados pessoas que realmente são fiéis a Deus, pessoas que são firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, como o livro Educação, na página 59, menciona. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem, não se vendam. Homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus.
É esse o tipo de pessoas, de homens e mulheres, que o mundo precisa ainda hoje. Homens e mulheres que sejam fiéis, pelo assim diz o Senhor. Homens e mulheres que não negociem a sua adoração. Se hoje você tem, de alguma maneira, negligenciado a tua fé ou aberto algumas exceções diante daquilo que o Senhor Deus espera de você, qual a garantia que você tem de que no momento final, no último ato, você terá a força necessária para ser fiel? Hoje é o tempo de estabelecermos nossa lealdade para com Cristo e de sermos fiéis a Ele, adorando ao Senhor em todos os momentos. Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na temática, mencionando como é que nós vamos conseguir permanecer fiéis. Haverá um movimento que estará acontecendo mais ou menos nesse período, um movimento que é chamado de chuva serôdia. Amanhã estudaremos sobre as chuvas temporã e serôdia. Bom, mas agora eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela certeza que temos e que nos amas, e de que através da Tua palavra nós podemos descobrir a Tua vontade. Não queremos apenas conhecê-la, mas queremos ser fiéis a ela. Ajuda-nos a permanecer assim, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?